Gente, que bom que vocês estão aqui. Hoje nós estamos iniciando a nossa série Visão. E eu tenho certeza que Deus tem algo bem bacana para trocar uma ideia com você. Eu espero que você abra bem teu coração, para que você possa sair daqui edificado e realmente tocado pela presença de Deus. Bom, primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês o que significa visão. Na verdade, visão é uma coisa que nós queremos alcançar. Muitas vezes a gente mistura visão com missão e tal, mas eu não vou entrar nesse detalhe de conceito. Mas eu quero realmente fazer com que vocês possam pensar um pouquinho sobre visão, como é que você tem vivido a sua vida, como é que você tem guiado a sua vida, o que você tem buscado alcançar, como é que você tem trabalhado esse assunto. Muito bem. Primeira coisa, visão, na verdade, é um termo muito científico. Eu estudei muito, fui para o interior, fui para Nova York, fui para vários lugares, mas a melhor expressão que eu encontrei para visão começa assim: oncotô. Quem sabe o que é oncotô? Onde que eu estou? Onde é que eu estou? Os mineiros têm uma expressão bem bacana, oncotô. Mas isso não é o suficiente para você definir visão. Eu preciso saber oncovô. Oncotô, oncovô. Na hora que você tem essas duas coisas definidas, você consegue começar a definir a sua visão e você começa a poder pensar sobre como isso vai acontecer. Muito bem. Depois que você estabeleceu isso, você começa a perceber que não é o suficiente. Eu sei o que eu quero, mas eu preciso começar a fazer alguns exercícios. Um dos exercícios que você e eu precisamos fazer é, por exemplo, conseguir visualizar. Se eu consigo visualizar, se eu conseguir me ver nesse oncotô, para onde eu vou, a hora que eu conseguir perceber que eu consigo me ver nessa situação, a minha visão se torna um pouquinho mais plausível, um pouquinho mais possível de acontecer. Se eu não conseguir me ver nessa situação nova, nesse novo local, nesse destino, nessa minha visão, eu nunca vou conseguir fazer com que isso aconteça. Porque eu sempre vou me sentir desconfortável, eu sempre vou me sentir mal. Então eu preciso conseguir me projetar visualmente nessa situação, nesse novo cenário desejável, um futuro desejável. Agora, além de eu ter que conseguir me ver nessa situação, eu preciso exercitar a minha declaração. Eu preciso conseguir dizer: quando eu estiver lá, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou ter isso, isso, isso. Eu vou conseguir alcançar isso, isso, isso. Eu preciso conseguir declarar isso com a minha boca. Se eu não consigo verbalizar essas coisas, eu não vou conseguir chegar lá. Porque eu vou continuar me sentindo desconfortável lá. E foi sincronizado certinho. Obrigado. Tudo combinado. Porque essa igreja é muito organizada. Nada é por acaso. Então, eu preciso me ver lá. Eu preciso conseguir fazer certas afirmações e declarações a respeito de mim mesmo neste futuro desejável, nessa visão que eu tenho. Outra coisa que eu preciso fazer é conseguir, dependendo da situação, obviamente, é conseguir pôr os meus pés nessa situação. É conseguir realmente pôr a planta dos meus pés, literalmente a minha presença física nesse local. Eu preciso conseguir ir até esse local. Quanto mais eu conseguir fazer visualização, a declaração, e eu colocar os meus pés nesse lugar, o meu futuro, a minha visão, aquilo que eu quero que aconteça, se torna cada vez mais factível. Muito bem, eu preciso também conseguir escrever algumas coisas a respeito desse futuro desejável. Quanto mais ingredientes eu colocar, mais possível e mais certo será o meu futuro. Eu preciso conseguir
agora começar a ouvir certos conselhos e orientações, ou estudar cada vez mais o assunto, e eu preciso conseguir, já na sequência, começar a agir em direção a esta visão. Muito bem. Agora, eu preciso saber que eu tenho aqui um custo. E uma frase que quem de vocês lembra do Jake Sweetman, que veio aqui sábado passado? Domingo. Não, ele veio sábado passado também. Não posso dar o braço torcer, porque ele estava aqui na sexta-feira passada, já retrasado. E ele estava aqui sábado passado. Tá bom, desculpa, eu vou dar o braço torcer. Domingo passado. Quem esteve aqui domingo passado? Viram o Jake Sweetman? O cara é um doce, né? Um sweet man. E ele, conversando com ele, numa certa reunião, ele falou a seguinte frase: eu não sei se é dele ou se ele leu em algum outro lugar, mas provavelmente ninguém é dono de nada, então eu vou dizer que foi eu que inventei. Foi o seguinte: o futuro pertence àqueles que estão dispostos a pagarem por ele. Existe um custo para a minha visão acontecer. Então, se eu analiso todo o meu futuro cenário, eu estou disposto a passar por todas as situações, tudo aquilo que vai envolver esse novo cenário, então eu vou conseguir conquistar. Existe um preço a pagar, e não apenas financeiro. Existe um preço emocional, existe um preço mental, existe um preço de relacionamentos. Muitas coisas estão em jogo quando você começa a desejar um futuro melhor. Agora, esses princípios que a gente comenta, sobre você visualizar, sobre você declarar, sobre você pisar, pôr a planta dos teus pés lá, escrever sobre o teu futuro, todas essas coisas, na verdade, estão disponíveis para qualquer ser humano debaixo do sol. Todas as pessoas sobre a face da terra têm acesso a esses princípios, e todas elas podem fazer com que esses princípios funcionem e realmente façam com que elas cheguem no destino desejado. Okay? Então você e eu somos candidatos aprovados para pôr em prática cada uma dessas coisas que a gente tem conversado até agora. Muito bem. Agora, quando você começa a pensar sobre o futuro, quando você começa a pensar sobre os princípios que estão disponíveis para qualquer um, isso nos coloca todos no mesmo nível. Nos coloca todos na mesma situação, no mesmo patamar, no mesmo ponto de partida. Mas algumas pessoas têm mais dinheiro, outras pessoas têm mais relacionamentos, outras pessoas têm mais cultura. Mesmo assim, todos nós temos esses ingredientes à nossa disposição. Agora, gostaria que você pensasse o seguinte: eu não sei se está funcionando aqui o teclado. Tá. Por exemplo, a minha situação. Quando eu comecei a pensar em fazer uma casa, conversei com a Cris, a gente trocou ideias e tal, vimos custos e tal, era proibitivo, a gente não conseguiria fazer jamais uma casa. Mas eu comecei a pensar no assunto, falando com a Cris, aí chamei o Klaus, o arquiteto, falei: Klaus, faz um projeto, vamos dar uma olhadinha. E assim que ele terminou o projeto, ele imprimiu, ele mostrou pra gente e tal, eu falei: esse aqui gostamos, ainda acertou em cheio, é esse aqui que a gente quer. Imediatamente eu imprimi, pus como descanso de tela no meu computador, e eu comecei a falar com Deus sobre assuntos. Deus, é isso que eu quero. Eu quero ir nessa direção, eu gostaria de conquistar isso. Eu comecei a visualizar, eu comecei a me enxergar nessa casa. Eu comecei a me sentir confortável nessa nova realidade, nesse novo futuro. Eu me senti feliz, eu conseguia visualizar minha família lá. Então, alguns princípios, como a visualização, se você praticar, vai te ajudar a chegar aonde você quer chegar. É suficiente? Claro que não. Mas é uma das ferramentas que estão à disposição de você e de mim, para nós podermos chegar no nosso destino desejável, no nosso futuro desejável. Agora, esses princípios estão à disposição de qualquer tipo de pessoa. E você pode ter uma pessoa tendo uma visão boa ou uma visão ruim. Os princípios estão à disposição e eu posso chegar aonde eu quiser utilizando desses princípios. Agora, por exemplo, posso contar uma ou duas histórias para vocês? Posso?
Ou não? Sim. Já tá... Não, beleza, então vamos contar. Então tinha um rapaz, aproximadamente ele tinha uns 12 anos, e um dia ele foi num museu em Viena, e ele viu dentro de um vidrão, dentro de um armário, ele viu uma lança. E essa lança, dizem as pessoas entendidas, os historiadores, foi a lança que perfurou o lado de Jesus. Estava escrito nessa lança o seguinte: aquele que estiver de posse dessa lança se tornará uma pessoa invencível, porque ela perfurou o próprio Deus. E esse jovenzinho, esse menino, cresceu, foi crescendo, chegando à adolescência, à juventude, se envolveu em política, se envolveu na área militar, foi crescendo, e em 1939, depois da Primeira Guerra Mundial, quando ele chegou ao poder, a primeira coisa que ele fez foi pegar o seu exército, foi até esse museu e arrebentou os cadeados, os lacres, e foi lá e sacou aquela lança e levou para sua, como se fosse sua propriedade, porque ele queria aquilo. Ele teve uma visão, ele pensou, com aquela lança e com aquela descrição, ele literalmente disse: eu serei invencível, é assim que eu me vejo e é assim que eu vou ser. O nome desse rapaz, provavelmente vocês já desconfiaram pela data, Adolf Hitler. Foi assim que ele visualizou, foi assim que ele projetou o seu futuro. A visualização é uma ferramenta muito poderosa, porém ela está à disposição de qualquer pessoa. Posso contar mais uma história? Então vamos lá. Tinha um rapaz com mais ou menos 10 anos de idade, e você já conheceu, já ouviu falar dele, presenciou ele em vida. Tinha uns 14 anos e fazia um bullying em cima dele, judiavam, pressionavam, até que um dia ele pegou a arma do seu pai, levou escondido na mochila e saiu caminhando de novo, e aqueles meninos adolescentes vieram para cima dele, e imediatamente ele sacou a arma e ele apontou para todos eles, e todos se assustaram e fugiram, correram, não enfrentaram. E esse menino então percebeu: puxa, com essa arma, com esse poder, eu posso fazer com que as pessoas me respeitem. Com esse tipo de poder, eu consigo fazer aquilo que eu quero. E o tempo foi passando, e aos poucos ele não se contentou mais apenas com assustar as pessoas, mas ele decidiu então, de fato, matar uma, matar outra. E aos poucos ele já nem precisava mais matar, ele mandava matar. Ele conseguiu criar o seu império, e várias pessoas vieram trabalhar debaixo dele, com muita autoridade, debaixo de uma mão de ferro. Ele começou a dominar o povo. Chegou uma certa situação onde ele juntou 20 e poucos oficiais que falaram algumas coisas que ele não gostou, e ele mandou filmar, e ele matou a todos eles na frente de todo mundo, e mandou esse vídeo para todos os outros que eventualmente estivessem pensando em se rebelar contra ele. O nome dessa pessoa é Saddam Hussein. Quando você visualiza alguma coisa, você começa a acionar alguns mecanismos que estão à disposição da raça humana. É suficiente só visualizar? Não, mas é um passo importante. Então, a primeira lição para você e para mim: nós precisamos conseguir dominar certos princípios que estão à disposição da raça humana. Agora, para que a gente não fique apenas com exemplos ruins, eu gostaria de mostrar para você um exemplo onde a gente tem algo um pouquinho mais nobre. E me permita ler então para vocês, se aparecer aqui, ó. Muito bem. Deixa eu ler para vocês uma história de Deus com Abraão. Disse o Senhor a Abraão, isso está em Gênesis 13, versículos 14 a 18. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. É interessante, às vezes a gente tem alguns relacionamentos que simplesmente nos travam, nos seguram. Então, depois desse relacionamento foi encerrado, Deus falou com Abraão e disse: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Você consegue perceber? Já na própria palavra de Deus em Gênesis, lá no princípio da história do relacionamento de Deus com os homens, Deus já fala assim: Adão, olhe, levante os teus olhos e veja.
tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. E olha o que ele vai dizer aqui agora: percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então aqui nós temos o mecanismo de você acionar a parte visual, e você levantar os olhos e realmente ver. E você também tem a parte de você colocar os teus pés aonde você quer estar, e você quer realmente dominar. Então nós temos ali dois princípios, duas características que Deus colocou à disposição do homem e falou para Abraão: Abraão, use esses princípios, faça uso dessas coisas, funciona. Então Abraão fez, e então na sequência Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos cavalos de Manre, em Hebron. E Manre significa lugar de visão, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Agora, algumas pessoas vão pensar: bom, ver é uma coisa, agora ter visão é bem diferente. Você está correto, você está absolutamente correto. Pense no seguinte: o que é que poderia ser pior do que você não enxergar, você ser cego? Quem vai responder isso para você é uma pessoa chamada Helen Keller. Quem vocês conhecem Helen Keller? Já ouviram falar dela, né? Helen Keller nasceu perfeitinha, mas com 1 ano, 2 anos de idade, ela teve uma doença, e ela ficou cega, e ela ficou surda. E ela simplesmente não conseguiu mais, por muitos e muitos anos, ver, aliás, não conseguiu mais falar. Ela estava aprendendo no comecinho e parou o aprendizado, e ela estava muito angustiada, mas com muita determinação, muita dedicação e muita perspectiva de onde ela quer chegar. Ela conseguiu falar e ela conseguiu se comunicar com sinais, as libras. E você viu a mulher respondendo essa pergunta, e ela disse o seguinte: pior do que uma pessoa não ver é uma pessoa poder ver e não ter visão. Era uma mulher que era uma ativista social, viajava com o mundo, escritora. Já li um livro dela a respeito da sua infância e como é que ela aprendeu. Uma mulher, mesmo cega, tinha muita visão. Então, pior do que você ver é você ver e não ter visão. Muito interessante essa resposta. E às vezes você e eu estamos em situações onde a gente começa a achar que está sem opção. E na verdade, gente, você e eu sempre teremos opções para frente. Na verdade, visão tem muito mais a ver em como você olha o futuro. Como é que você está enxergando? Você está enxergando as coisas de um jeito simplesmente pessimista? Ou você está começando a conseguir ver um futuro melhor que você pode criar? Então, visão tem muito a ver com como você vê o seu futuro. Agora, obviamente, muitos de nós têm algumas dificuldades, nós temos alguns medos. Então nós temos ali, uau! Vamos todo mundo ler ali, ó. Uau! Bora ler de trás para frente. Uau! Muito bom, vocês estão bons em português hoje. Em inglês, né? O uau seria, em português seria uá, u. Daria certo, minha gente. Gente, é o seguinte: às vezes a gente passou por algumas experiências e as experiências não foram boas. Você já passou por uma experiência que não foi boa? Já passamos, né? E aí, o que acontece? A gente fica com medo. Algumas pessoas dizem: bom, eu vou parar de sonhar, eu vou parar de ter expectativas, ou eu vou diminuir as minhas expectativas para eu não me frustrar. E na verdade, Deus não gostaria que isso continuasse acontecendo na sua vida, nem na minha. O que Ele mais quer é que você e eu tenhamos um estilo de vida exatamente assim. Uau! É andar sempre com uma expectativa grande. O que aconteceu ali? O que foi ali, Gabriel? O que você fez? Fez de novo? Não. Tremeu? Uau! A vida tem que ser assim. Você e eu devemos ter uma vida desse jeito. Se Helen Keller, cega e surda,
conseguiu ser uma ativista social, conseguiu revolucionar muitas coisas enquanto ela estava viva, viajando por vários lugares, dando palestras, dando consultoria, orientando, ajudando pessoas. Você e eu também podemos. Cada um de nós pode ter uma vida uau, cada vez mais. E nós podemos sim nos livrar de medos, podemos nos livrar de traumas, podemos nos livrar de pânicos, podemos nos livrar de decepções. Nós podemos fazer isso. Algumas situações, eu entendo, são mais difíceis do que outras. Algumas pessoas passaram por traumas muito mais fortes do que outras pessoas. Talvez você não tenha passado por traumas que nem teu vizinho, mas cada um de nós tem acesso a uma libertação. E se por acaso você acha que a tua vida está muito complicada, você tem muitos traumas, está muito difícil, e você realmente precisa de ajuda, vem aqui à tarde, vem aqui no nosso escritório das 3 da tarde, e nós vamos orar junto com você, vamos acompanhar você, te ajudar a superar muitos traumas, superar muitas dificuldades emocionais, mentais. É só questão de você dar um passo e dizer: eu preciso me libertar e me livrar de certas coisas da minha vida. Muito bem. Olha só, esse detalhe de visão é tão importante. Dá uma olhadinha em Provérbios 29 e 18. Ali nós temos uma explicação e como eu já falei para vocês, provérbios existem porque por séculos e séculos e séculos e séculos essas coisas se provaram reais. E Deus diz: anota essas coisas, porque a raça humana experimenta essas coisas sempre. É tão central, tão importante que você tenha uma visão para a sua vida, que você não seja levado de um lado para o outro por pressões externas, e que você tenha uma visão para a sua vida. Você precisa saber o que você quer, e não ser jogado para lá por falta de opção, ou jogado para cá por falta de opção, por não ter alternativa. Você pode e deve ter uma visão para a sua vida. Olha o que diz ali, eu vou transformar um pouquinho esse pensamento aqui. Não havendo profecia, em outras versões diz não havendo visão, o povo se corrompe, o povo se perde, a igreja se perde, a sua família se perde, o casal se perde, a empresa se perde, toda e qualquer instituição, toda e qualquer pessoa, toda e qualquer família, qualquer coisa sobre a face da terra, se não tiver uma visão, se não tiver um destino, se não tiver um futuro desejável, vai se perder, vai perder interesse na vida, vai à falência, vai se matar, vai pedir divórcio, vai separar a família, vai acontecer isso. Todos nós fomos chamados para existir e respirar, porém com visão. Nenhum de nós deve viver sem uma visão no futuro. Nenhum de nós deve abrir uma empresa sem saber para que ela serve, por que é que ela existe. E no final nós vamos conversar um pouquinho sobre a C3, por que a C3 existe. Mas muito bem, aqui nós temos então esse provérbio. Vamos lá, próximo. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. Agora, como é que eu faço então para ser ou ter uma vida uau? Porque às vezes você e eu, a gente faz apenas algumas coisas que a gente consegue. Bom, eu vou fazer isso porque isso aqui eu sei que eu consigo, mais que isso eu nem vou tentar para eu não me frustrar. Mas é muito importante, gente, vocês lembrarem que existe o ingrediente Deus. Tão importante isso, tão central isso. E quando Deus vem do seu lado, Ele vai te falar alguma coisa que você vai se sentir um pouquinho desconfortável, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Agora, veja o que Jesus fez. Jesus é uma pessoa impressionante. O próprio Deus encarnado vira para 2 homens e diz assim: em que momento uma pessoa como Pedro, como André, poderia imaginar que um dia ele seria um apóstolo, que um dia ele seria líder de uma igreja com centenas e milhares de pessoas,
que um dia ele poderia olhar e ver bilhões de pessoas sobre a face da terra crendo em Jesus através da mensagem que ele deixou, que ele continuou depois que Jesus partiu. Como é que ele poderia imaginar um futuro desse? Muito improvável, impossível. E é o tipo da coisa que Pedro jamais conseguiria nem projetar um futuro como esse, porque está totalmente fora do seu alcance. Mas quando Deus entra na nossa vida, Ele traz este ingrediente uau. E Pedro teve uau quando ele começou a perceber todas as coisas que ele podia fazer em Jesus. Ele pôde andar sobre as águas. Uau, que coisa incrível! Quando Deus vem na nossa vida, gente, a nossa vida deve ter esse ingrediente uau. A nossa visão tem que ser uau. A nossa vida tem que ser uau. A minha vida tem que ser fantástica. A tua vida precisa ser assim. Não se conforme com aquilo que você tem ouvido. E pessoas dizem, não, mais que isso não precisa. Não, tá bom assim. Você estabeleça isso junto com Deus. Deixa Deus falar na tua vida. Ah, tá bom, é fácil, né? É fácil a gente ler um versículo desse aqui. Mas e eu? Jesus já foi embora, deixou o Espírito Santo dele, mas como é que eu faço? Você vai estar me perguntando, como é que eu faço para ter essa vida uau? Como é que eu faço para que Jesus então entre na minha vida? Que bom que você perguntou. Leia comigo ali em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ver. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus sabe muito bem o que é ter dificuldade. Jesus sabe muito bem o que é sofrer a dor. Jesus sabe muito bem aonde você se encontra. Então, o que é que nós temos que fazer para que a gente comece a conseguir ter esta vida uau? Primeira coisa que você tem que fazer é fixar os teus olhos em Jesus. O que é que Jesus fez no momento de muita dificuldade, que talvez você esteja passando agora? Uma pressão emocional, financeira, não sei qual é a pressão, mas talvez alguns aqui estejam passando por isso. Como é que você faz? Você tem que fazer que nem Jesus fez. Jesus é o autor da sua fé, e Ele vai fazer com que a sua fé chegue no resultado final, desde que você mantenha os teus olhos fixos nele, e você continue seguindo a Ele, e perceba o que Ele fez. Em momento de dificuldade, não se entregue. Olhe para o seu futuro desejável e comece a sorrir para Ele. Isso é fundamental. Gente, está difícil, está complicado. Olhe para a visão que você tem, se veja naquela situação e passe pela pressão até você chegar lá. Jesus fez exatamente isso. Quando Ele estava na cruz, Ele sabia, daqui a pouco eu vou estar na presença de Deus. Daqui a pouco eu vou estar na presença do meu Pai. Daqui a pouco tudo foi consumado. Daqui a pouco toda a vitória foi selada para a raça humana inteira, do primeiro homem que nasceu até o último homem que nasceu. Tudo foi feito, tudo foi resolvido. Jesus olha então para este cenário. Ele para de olhar para a cruz, ele olha para o seu futuro, para a alegria que foi proposta para ele. Agora, gente, é assim, quando a gente está, por exemplo, treinando, não tem? Aqui, pois, quando você está treinando, você pega, por exemplo, um treino que de repente está difícil. A melhor maneira de você chegar até o fim é você criar pequenas vitórias. É uma série de 30. Venha treinar com o Charles uma vez. Charles faz assim: pode odiar esse cara aí porque ele é terrível. Você vai ter motivos para não gostar dele. Não, brincadeira. O Charles é um cara fantástico, um cara gente boa. Muito gente boa. Mas ele faz uma série meio complicada de vez em quando para a gente treinar. O que eu aprendi numa série de 50
eu olho para o número 1. Essa eu consigo. Aí quando eu vou fazer a segunda, eu esqueço da primeira e disse, não, essa eu consigo. Eu mentalmente eu começo a olhar para esse momento, eu consigo superar essa dificuldade. Porque daqui a pouco eu vou terminar. Eu vou chegar lá. Eu vou fazer com que o resultado venha. Então, está difícil? Comece a perceber que você precisa ter uma certa robustez mental. Para você poder olhar para o futuro, você precisa de robustez mental. Porque a vida vai te provar. As dificuldades vão aparecer. E você precisa conseguir ter pequenas vitórias. Então, foco curto. Vitórias curtas te ajudarão a chegar no resultado final. Devo 1 milhão, paguei 10ão. Beleza, paguei 10ão, ótimo. Agora vou para os próximos 10ão. E o tempo vai passando, quando você perceber, você pagou toda a sua dívida. Eu acho que ninguém aqui tem dívida, eu devo estar falando com o pessoal da China. Mas, robustez mental é muito importante para você poder superar e suportar a pressão. Agora, o fato de você estar aqui hoje, para mim, já é uma prova muito clara de que você tem tido um relacionamento com Deus. Você tem tido uma conversa com Deus. Porque ninguém vem para a igreja se não estiver, no mínimo, um pouquinho interessado em ouvir o que Ele tem para dizer. Então, parabéns para você, porque você já está ouvindo a voz de Jesus. Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Se você está aqui, é porque você já está ouvindo, você já está seguindo, pouco a pouco, a voz dele. Então, é muito melhor você ter uma visão que vem de Deus, nesse relacionamento com Deus, nesse caminhar junto com Jesus. Você sabe que para chegar em Deus é só através de Jesus. Todos nós sabemos disso. Então Jesus vem do lado de Pedro, André, Tiago, João, e ele fala: siga-me, eu vou te apresentar um futuro muito melhor. Ele vai te apresentar um uau na sua vida. Eu quero incentivar você que veio aqui hoje a continuar desenvolvendo exatamente esse tipo de ouvido, exatamente esse tipo de sintonia, porque aquilo que você está fazendo hoje talvez já esteja até acabando, e daqui a pouco você está pensando: e agora? Jesus tem mais alguma coisa para você. Sem dúvida ele não vai dizer assim: não, agora acabou, chega. Ele quer depositar aquele temperinho do uau na sua vida. Agora, qual que é a nossa visão? Primeiro, deixa eu falar o que Jesus disse para Deus: Pai, eu quero que aonde eu estiver, os meus amigos também estejam. No final do ministério de Jesus, ele falou para os seus discípulos o seguinte: eu já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque eu compartilho os meus segredos com vocês. Tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, eu compartilho com vocês. Isso é que um amigo faz. Ele divide coisas com os seus amigos. E Jesus disse isso para Deus. E Jesus, ele subiu, ele está preparando um lugar para todos nós, para você e para mim, cada um de nós. Ele está preparando um lugar. Ele sabe muito bem o seu gosto. Ele está investindo o tempo dele em todos esses milhares de anos que ele ainda não voltou. Ele está trabalhando para preparar um lugar para você. Agora, Jesus disse o seguinte: aonde eu estiver, onde 2 ou 3 estiverem, eu também vou estar lá. Por quê? Porque são amigos dele. Os amigos estão juntos. O que Deus quer é que o filho dele tenha muitos amigos à sua volta. A C3, gente, nasceu, na verdade, em maio de 2005. Eu fui para Singapura e eu conheci esse tipo de ambiente, esse tipo de cultura, onde as pessoas estão sempre desejosas em continuar crescendo, conhecendo a Deus, sem julgar as pessoas que estão chegando. A nossa intenção, a nossa visão é criar um ambiente como se fosse um terceiro lugar. O que é um terceiro lugar? É o lugar que você quer estar. O primeiro lugar é a tua casa.
Você mora na tua casa. Esse é o primeiro lugar. O segundo lugar, ou é o teu trabalho, ou a tua escola, ou faculdade, que você também precisa ir. Mas fora esses dois lugares, tem um terceiro lugar, que você vai porque você quer. Você tem prazer em ir para lá. A C3 é para ser isso. Um terceiro lugar, onde você tem prazer em estar, onde ninguém te obriga a vir, mas você quer estar onde Jesus está. Você quer se encontrar com os amigos de Jesus. E que fique muito claro para todos nós aqui, que do mesmo jeito que começou em maio de 2005, onde o Espírito Santo falou para mim o seguinte: Ronald, quando você voltar para o Brasil, eu quero que você implante uma igreja assim, com essa cultura que atrai esse tipo de pessoas. As outras igrejas estão ótimas, está tudo bem, não tem nenhum problema com as outras igrejas, mas a população cresce tanto e a diversidade é tão grande que cada vez mais você precisa ter modelos um pouco diferentes uns dos outros para atender certas demandas que a população começa a trazer. Então, desde maio de 2005, esse desejo, essa voz dentro de mim tem falado alto. E em fevereiro de 2011 nós começamos isso. A data, tudo certinho, Deus falando: olha, comece, faça assim, faça assim, faça assim. E eu compartilhando com os casais que vieram junto comigo, e pouco a pouco esses casais compartilhando com outras pessoas, que são vocês. E pouco a pouco, volta e meia, Deus falava outras coisas, mas da mesma maneira, a mesma voz, e a gente vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. Se tem uma coisa que nós não queremos, é chamar a atenção, principalmente para mim, nem para os líderes da igreja, e nem para a bandeira C3 Curitiba. A nossa intenção não é essa. Nós simplesmente queremos desfrutar desse uau que Jesus tem colocado em nós. O fato de você conseguir ouvir a voz do Criador, isso para mim já é o suficiente. E a cada vez que Ele fala, eu fico impactado, eu fico impressionado. E nos últimos meses, Deus tem colocado no meu coração exatamente o seguinte: 500 pessoas para esse lugar. Não sou eu que estou inventando isso, gente. A C3 está aqui para abençoar as pessoas, não está aqui para criar fama para ela. Mas Deus é um Deus que gosta de ver as coisas crescendo, e Ele colocou isso para nós. Nós, como liderança, estamos dividindo isso com vocês, que têm frequentado aqui. A intenção é trazer pessoas que estão longe de Deus, têm um certo interesse por Deus, mas ainda não encontrou. O que nós queremos é que vocês percebam exatamente isso aqui: 500 amigos aqui dentro. Esses lugares aqui, a gente tem 150, 160 lugares. Domingo passado, estou com sábado na cabeça, né? No domingo passado nós tínhamos 160 pessoas aqui. Estava lotado. E é gostoso, né? É muito gostoso estar lotado. Eu sei que está calor, aqui a gente ainda vai resolver isso. Mas o mais importante, gente, para o UAU funcionar, e eu quero que cada um de vocês tenha isso. E o fato de vocês estarem aqui é porque vocês já estão ouvindo a voz de Deus, mas cada vez mais claro para você e para mim, que o UAU não está no 500, mas o UAU está em você ter ouvido o que Deus falou. A nossa proposta, como C3 para este ano, é que a gente convide e estabeleça 2 a 3 pessoas a mais por pessoa. Nós estamos aí em 100 e poucas pessoas. Se cada um de nós conseguir consolidar 2 ou 3 pessoas durante este ano, nós chegaremos nesse objetivo. Como eu falei para vocês, Provérbios 29:18 diz: qualquer coisa sem visão vai morrer. E é por isso que Deus dá uma visão, por isso que Deus vem e fala com a gente, por isso que eu estou falando com vocês, porque é uma visão que eu não consigo fazer, a liderança da igreja não consegue fazer, mas todos nós podemos entrar em ação e podemos perceber que isso aqui que Jesus está falando para a gente é de todos nós. Falou comigo, falou com a liderança, está falando com vocês. E se você está sentindo que, poxa, eu posso fazer isso, poxa, eu posso conseguir 2 ou 3 pessoas, é porque Deus está falando com você também. Eu quero que você perceba, e isso que é muito importante. Se vocês esquecerem todo o restante,
isso aqui você não pode esquecer. O uau de Deus na nossa vida é muito mais enfatizado no fato de você ter ouvido a voz dele do que nas próprias palavras que ele te deu. É lógico que nós temos que cumprir aquilo que ele nos fala para fazer, e nós vamos atrás disso, vamos atrás desse número para ele. Mas o mais importante, gente, é que você perceba: uau, é porque eu escutei o Criador do universo, aquele que me deu vida, um Deus tão grande, tão majestoso, tão poderoso, tão autossuficiente, e eu consegui ouvir a voz dele. Isto é uau, isto é impressionante, isto vale a pena a gente valorizar. Isto sim é importante. Se ele dissesse 10, se ele dissesse 1 milhão, gente, entre aspas, nem importa. O importante é, puxa vida, eu consegui escutar a voz de Deus. Gente, e todos nós podemos ouvir a voz dele. Eu tenho aprendido a ouvir cada vez mais. E você deve entrar no mesmo objetivo, no mesmo desejo, na mesma fome, na mesma sede. Deixa eu contar para vocês como é que... Posso contar para vocês? São 15 para as 8? É tempo, né? Sim. Deixa eu contar para vocês um pouco da minha experiência. E tem sido tão legal, tão gostoso, porque eu sou que nem vocês. Desculpa, nada. A gente não é nada. Você e eu, a gente não é nada. A gente é muito legal, a gente acha um outro bacana, tal, mas no fundo, a gente... O que nós somos? A gente vive um pouquinho, a gente parte. Mas desde julho de 2010, Deus começou a falar comigo sempre de manhã, bem cedinho. Antes de abrir os olhos, ele falava uma coisinha. Escreve isso. Eu, nossa senhora, nossa. Aí eu ia lá e escrevia. Tem um caderninho grande lá, tem gente que está doidinho para passar a mão. O Marquinhos, eu preciso, nós vamos um dia pegar lá no teu quarto, pegar aquele caderno. Estou escondendo bem o caderno, para ninguém pegar porque some, né? Aí no outro dia, meio bem cedinho, praticamente antes de eu acordar, de novo a voz: escreve isso. E eu escrevia. E pouco a pouco eu fui começando a discernir a voz de Deus. Fui percebendo como é que ele fala. Eu fui escrevendo, fui experimentando. E aí eu escrevia e, puxa, é isso mesmo, confirmação e tal. E vai passando o tempo, cada vez mais está perfeito? Eu acho que não está perfeito, mas cada vez mais eu sei como Deus está falando. E gente, isso sim é uau! Isso sim é muito legal. Estava pulando ali, né? Falei, Deus, eu quero pular até os 80. Tá bom, até os 90. Tá bom, enquanto eu estiver vivo, né? Aí eu já sou meio tatu, já começo a imaginar, mas e se eu ficar meio mal e só o braço estiver funcionando? Então eu vou fazer o braço. Eu preciso estar fazendo alguma coisa, Deus, me ajuda. Mas eu quero estar pulando, eu preciso viver essa vida com tudo que eu puder, o Senhor, porque vale a pena. Então, da mesma forma que Deus tem falado comigo, eu sei que Ele está falando com você. Só que às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não prestou atenção. Deixa eu dar uma dica ou duas para você. Uma dica: Deus é mais rápido do que o teu pensamento. Em inglês a gente tem uma seguinte expressão: second thoughts. É os segundos pensamentos. A gente pensa uma coisa e depois começa a duvidar. Deus é muito mais rápido do que você. Quando Ele fala, preste atenção. Provavelmente não foi você que pensou. Desde que não seja que mate ele, né? Vai estar alinhado com a palavra dele, né? Ótimo. Mas perceba que Deus é muito rápido e você está sem dúvida sendo um alvo de Deus para aquilo que Ele está falando. Deus está falando com cada um de nós, sempre está falando com cada um de nós. Comece a anotar, comece a escrever. E se você errar uma vez e não foi Ele que falou, foi a pizza, não tem problema. Mas comece a exercitar e comece a discernir a voz de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz.
E o conhecimento vem de uma prática. Eu preciso praticar isso. Então não tenha medo de errar. Ele é perdoador. Errou, não tem problema, vai lá e apaga. Escreve a lápis no começo. Vai lá e apaga. Não tem problema algum. Mas se conscientize de que ele erra. E a segunda coisa, não comece a pensar se foi ele que falou. Não tenha second thoughts. Não tenha um segundo pensamento. Será? Acredite. Deus está muito interessado em você. Gente, ou a gente acredita que Deus é real, e a gente pratica isso, ou a gente está correndo atrás de um conceito que daqui a um século muda. E você não pode vir para C3 crendo em um conceito. Eu não posso estar na frente de um grupo de pessoas crendo em um conceito. Nós cremos numa pessoa. Nós cremos numa pessoa. Jesus nasceu e morreu, ele é real. A história foi dividida por ele. Então, para iniciar nossa série Visão, eu quero deixar esses pensamentos com vocês. Vários princípios estão à disposição da raça humana. E esses princípios podem ser utilizados pelo próprio Deus, como ele fez com Abraão. Jesus, ele quer inserir um ingrediente igual na sua vida, para que você faça uma coisa que está além da sua capacidade. E isso vai tirar você da zona de conforto. Comece a ouvir a voz de Deus e comece a escrever essas coisas. Deus está falando com você mais do que você imagina. Leve isso a sério. Deus está falando com você mais do que você imagina. Acredite que ele é rápido no gatilho e não tenha segundos pensamentos. Então, gente, C3 2014, você e eu, nós estamos aqui juntos com uma missão, uma visão, algo para nós fazermos juntos. Ok? Estamos de acordo? Então, qual é o nosso objetivo? Como igreja, é a gente trazer 2 ou 3 pessoas esse ano e consolidar para a igreja. Não adianta trazer amarrado, vai lá para a igreja, aí eu já fiz minha parte. Trouxe 3 pessoas. Se trouxe 2,5, porque vai ver tudo. Então traga 2 a 3 pessoas que a gente consolide a igreja. Ok? Temos um acordo que nós vamos buscar fazer isso. Gente, se Deus está falando, é porque vai acontecer. Só que Ele está chamando todos nós com esse objetivo. Toda igreja local, toda empresa, toda família tem visão e ela precisa trabalhar junta. Todos temos que trabalhar juntos, uns com os outros. Ok? Gente, 2 coisas. Vocês podem ficar tranquilos, nós vamos encerrar. Mas eu gostaria de orar por pessoas que eventualmente estejam com uma enfermidade séria no seu corpo. Quero chamar você aqui na frente depois, né? Quero chamar, não sei, Felipe, vai ter mais uma música? Pode vir aqui na frente já. Aí eu gostaria de chamar também para orar junto comigo a minha trupe, né, que vem aqui na frente, a gente orar para eles, por quem precisar de oração, ok? Então, se você tem alguma enfermidade séria, vem aqui na frente, pode vir aqui no cantinho, nós queremos orar por você. Eu vou pedir que a liderança venha aqui na frente para me ajudar a orar por essas pessoas. Tá bom, gente?